jogo é na noite de hoje, na Arena MRV, mas já há uma grande expectativa para mais um capítulo da caminhada do Galo na Copa do Brasil. Campeão em 14, campeão em 21, o Galão da Massa tá de volta à Arena para jogar um mata-mata. Mata-mata no fim de semana, sim senhor. Alô, Cláudio Rezende, como é que tá a expectativa? Primeiras do Galo neste sábado. Abraço, bom dia, Rezendão. Abraço, bom dia, Pedro Abílio, bom dia a todos. Nesse sábado do Rádio Esportes, do Galão da Massa, Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, Galo, de olho em uma vaga às quartas de final. E vai ter que fazer o seu papel hoje, o dever de casa, para ter uma tranquilidade. Na terça-feira, os jogos ficaram próximos. Essa foi a ideia da CBF. Colocar neste fim de semana os jogos de ida e no meio de semana seguinte, os jogos de volta. Na terça-feira, o Galo, Caxias do Sul, lá no estádio Alfredo Jaconi, para pegar o Juventude aí decidindo a vaga na casa do adversário. Então hoje fundamental o apoio da massa atleticana para o Atlético sair na frente desse duelo. O caminho pode ser um pouco mais tranquilo se o Galo conseguir uma boa vitória. E a massa atleticana está atendendo ao pedido aí da diretoria para lotar a Arena MRV. A parcial de ingressos de agora, hein? Mais de 30 mil garantidos na Casa do Galo hoje à noite. E você que está ouvindo o Rádio Esportes e quiser ir ao jogo, ainda tem lá promoção para sócios, todas as categorias, Galo na Veia, R$ 29,90, o setor Internorte. Então, o torcedor quiser pagar mais barato aí, tem o setor Internorte por menos de R$ 30 a entrada para os sócios. Tem o Galo na Veia da Massa, que não tem mensalidade. Então, o torcedor fica esperto aí, consegue ir ao jogo no Inter. E para o setor Intersul, que é do outro lado ali, onde fica a principal organizada do Atlético, tem o preço de R$ 30, Pedro, para o torcedor que é Galo na Veia, Forte Vingador. E os demais setores também com ingressos à venda para esse jogo do Galo contra o Juventude. Hoje, então, teremos público maior do que foi ele da volta, quando o Atlético recebeu o Bahia. E estivemos lá, né, Pedro? Numa terça-feira à noite, hoje, sabadão, o Galo ganhou do Palmeiras no último jogo, mata-mata. O torcedor gosta desse tipo de torneio. Mata-mata acaba tendo mais emoção, né, Pedro? É muita emoção. É jogo importante para construir o resultado. É ou não é, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Pedro. Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, também Cláudio, Alexandre Simões. Sem dúvidas, a classificação do Atlético passa pela partida de hoje à noite na Arena MRV. Até se a gente for recordar do que fez o Juventude chegar até as oitavas, os duelos contra o São Paulo, Juventude jogou fechadinho lá no Morumbi, tentou, vamos assim, foi para a estratégia do menor dano possível, né? Perdeu só de 1-0 numa partida em que o São Paulo desperdiçou um caminhão de gols, teve pênalti perdido inclusive com o Caleri, né? E ficava naquela questão, não, esses gols não vão fazer falta, porque obviamente São Paulo era favorito no confronto, tinha mais qualidade, e é o mesmo cenário agora relação Atlético-Juventude, então não pode cometer o mesmo erro que o São Paulo cometeu anteriormente, é fazer um bom saldo de gols hoje na Arena MRV, é evitar que o Juventude faça sequer um gol, porque isso de alguma forma mantém o adversário vivo no duelo, né, mantém uma expectativa, uma esperança, então tentar ser um time eficiente, vai precisar ser um Atlético com paciência, com criatividade, porque o Juventude, obviamente, né, vai jogar mais fechadinho, vai tentar tirar os espaços do Galo, então vai precisar de boa circulação de bola, vai precisar desse jogo pelo lado do campo forte para abrir essa defesa do Juventude, com o Renan Lodge de um lado, com o Coelho, ou que seja o Preciado pela direita, né, as ultrapassagens também do Natanael, que vive um bom momento, colaborando inclusive com assistências, então acho que o jogo do Atlético passa muito por aí. E é também entender o adversário, né, o Atlético tem que fazer valer o seu favoritismo, mas ciente que do outro lado tem um time que também quer vencer, que também quer embolsar esses 4 milhões, ainda que não tenha uma ambição de título, o Juventude quer ir o mais longe possível e chega num bom momento, porque nos últimos 5 jogos de Série B tem só uma derrota. Então vai tentar fazer valer esse momento positivo também na Copa do Brasil, mas eu vejo o Atlético favorito nos 2 jogos. Vai ser ainda uma experiência em que o Atlético vai precisar ser mais criativo ainda do que foi contra o Bahia, né? O primeiro jogo do Galo após a parada da Copa foi na Arena MRV contra o Bahia e uma primeira etapa, principalmente talvez ali os 20, 25 primeiros minutos, de amplo domínio, né? De amplo domínio, de muita criação, algumas chances desperdiçadas, né? E aí entra essa colocação que você fez. Só que hoje, a chance criada, ela é muito mais valiosa. Porque o Juventude, com certeza, terá uma estratégia de estar ainda mais fechado do que aquele Bahia, que tecnicamente é muito superior ao Juventude. E em determinado momento da primeira etapa, ainda com placar em 0-0, começou a se soltar.
ia criar dificuldades para o Atlético, que faz o gol no final da primeira etapa, mas acaba sofrendo um empate na segunda etapa. Então, é um jogo desafiador, porque as grandes exibições do Atlético do Barba, isso não é uma crítica, é só uma constatação e uma maneira, né? O Atlético, ele se dá bem contra os grandes adversários. O Galo acaba de vir de um grande jogo contra o Palmeiras. O Atlético bateu o Cruzeiro com propriedade no Mineirão lotado, sem o mando do campo, com uma estratégia de um futebol reativo, de um futebol coletivo. Hoje, esse futebol coletivo ele vai ser fundamental. O Atlético, acredito, terá muito pouca chance de apresentar um futebol reativo. Vai precisar de um futebol criativo. E aí precisa muito de Vitor Hugo, precisa muito de Bernard, precisa muito de Coelho, que não é um cara muito da criação, um cara da velocidade, da intensidade, mas que é uma boa opção, e até do Maicon, né? Porque o Maicon é um volante com qualidade de meia. Que tem, inclusive, uma questão física aí, né? O Barba tem falado muito sobre o Maicon estar em 100%. Pois não, Nath? Eu estava dando da manhã para o almoço. E o Coelho foi liberado ontem pelo departamento médico. A expectativa é que esteja em campo hoje. E olhando a participação de gols no Atlético, ele é o líder, viu? Porque o Coelho tem 3 gols na temporada e 6 assistências. Então ele já participou de 9 gols do Atlético até aqui no ano. Seguido do Bernard, né? Que tem 8 participações, 5 gols e 3 assistências, e o Cassierra, que é o cara para fazer o gol nos últimos jogos, aí vem desperdiçando, mas hoje vai ser importante pro Cassierra quebrar essa casca e fazer gol importante de mata-mata. O Cassierra tem 5 gols e 2 assistências, portanto já participou de 7 gols na temporada. Daqui a pouquinho, Pedro, a gente vai trazer o campinho com possibilidades para quem tá conhecendo ainda o grupo e o próprio Cassierra, mas vamos pensar, uma situação de jogo em que o Atlético, né, precisa de mais força no seu ataque, precisa fazer o seu placar, jogando dentro de casa. O Cassierra é um cara de maior movimentação, né? Então ele ajuda de alguma forma a criar também as jogadas, porque ele não fica só esperando receber a bola, enquanto o Thiago Borbas é um cara mais posicional dentro da pequena área. Então se você opta em algum momento por ter os dois, você coloca mais peso para atacar e você vai ter um cara que tá sempre buscando ali um rebote, ele tá sempre bem posicionado, ele tá sempre brigando com os zagueiros. Então o Cassierra abre um espaço, tabela ali com o Vitor Hugo, com o Bernard, que seja, e vai ter um cara lá esperando também para essa bola chegar. Eu acho que tê-lo hoje no banco de reservas, ainda que não esteja na melhor das condições, 100%, mas dependendo, se precisar, tem um trunfo ali, uma carta na manga. Tomara que não precise, né? Para que se ele entrar, entre para pegar ritmo, numa situação mais leve, para daqui a pouco aí sim tá pronto para ajudar o Galo. Você vai ficar surpreso, Simões, se aparecer o Thiago Borbas lá na relação? A surpresa não, até porque eu concordo com a Nath, é um tipo de jogo que você pode precisar do centroavante, né? O Cassierra é o cara realmente de mais movimentação e o Thiago Borbas é o cara de área, o cara que prende zagueiro, o cara que briga com o zagueiro, que é da bola aérea. Então, dependendo do andamento da partida, você precisa fazer o resultado dentro de casa. Pode ser uma opção interessante sim para o Atlético, e acho até que ele veio por isso, né? Ele veio justamente por ser o centroavante, né? O cara de área, o típico 9 brigador com o zagueiro. Então eu acho que é o tipo de jogo que você ter um cara desse, pelo menos no banco, não deixa de ser uma arma.